Olá, tudo bom contigo? Para mim é uma satisfação poder estar aqui trazendo para vocês todas as semanas alguns momentos de reflexão, de aprendizado. A gente traz conteúdo, traz conhecimento. Eu entrei na sala de aula a primeira vez em 1997. São bastante dias. Próximo ano estar completando 30 anos de sala de aula. E realmente é um lugar de muito aprendizado. Quimicamente falando, o nosso cérebro ele atinge pontos de alegria, quimicamente falando. E uma das maneiras dos neurotransmissores trazerem essa alegria é quando você aprende coisas novas. Então você imagine que para mim foi uma satisfação muito grande estar em sala de aula vendo os jovens aprendendo, vendo pré-adolescentes, que eu comecei a dar aula em salas de quinta, sexta, sétima e oitava série. Depois veio o nono ano, né? Dei aula também em ensino médio para primeiro, segundo e terceiro ano. Já dei aula para cursos técnicos, cursos de formação técnica. Aula em graduação, foram alguns anos também dando aula para graduandos. Depois eu fui dar aula em pós-graduação, especialização. E durante toda essa jornada, presenciar cérebros aprendendo, presenciar pessoas aprendendo coisas novas, de fato confirmou o que a gente aprende ali nos livros, seja em graduação, em pós-graduação ou mestrado, seja aprendendo com pessoas nas empresas, seja aprendendo com pessoas em cursos livres, seja em entrevistas como a gente tem feito do nosso podcast, O Sertão Inovador. Um cérebro que aprende é um sinal de alegria, de processo de crescimento. A gente vê na prática a pirâmide do Abraham Maslow acontecendo assim de maneira visível. O topo da pirâmide do Abraham Maslow é o autorrealização. E é justamente esse momento, digamos, de ápice do processo motivacional que Maslow estudou tão bem. Os alunos aí que estudam, fizeram graduação na área de psicologia, na área de administração, na área de desenvolvimento humano, em algum momento vai passar por Abraham Maslow. Mas além de Maslow, também tem outras pessoas. Eu queria aqui trazer para vocês dois nomes que se destacaram também no estudo da motivação humana. Um é David McClelland, que na década de 50 fez um estudo bastante extenso sobre o que motiva os seres humanos. O Maslow também fez. E aí surgiu a pirâmide de Maslow, das necessidades iniciais, de sobrevivência, de vida. Depois você tem as necessidades de segurança, de estima social e, por último, as necessidades de autorrealização. É uma espécie de hierarquia que nós temos, que nós buscamos satisfazer, isso de maneira intuitiva. O David McClelland descobriu que nós temos uma maneira distinta de buscar a motivação. E 3 delas se destacam muito forte nos milhares de pessoas que ele pesquisou. O que motiva alguém a fazer algo? E aí McClelland descobriu que uma dessas motivações é a realização, que é muito visível entre os empreendedores, entre os cientistas também. Esse desejo de fazer algo, de realizar, deixar seu legado, deixar sua marca, trabalhar, produzir, fazer algo que seja relevante. Trabalho não é sinônimo, nem deveria ser sinônimo de desmotivação. Então tem que trabalhar, como é que pode? Na verdade, o trabalho sem sentido, é o terceiro autor que a gente vai falar daqui a pouco, é que de fato é terrível, é uma desgraça. Sai de casa para um trabalho que você não vê motivo. Então o problema não está no trabalho, o problema está na falta de motivo. A palavra motivação, ela tem várias definições, mas eu gosto de uma
que etimologicamente divide em duas áreas. Motivação. Uma é motivo, a outra é ação. Quando a ação tem um motivo, você vai fazer aquilo que você faz todo dia, ainda que possa até ser árduo, ainda que possa ser chato. Mas se a ação tem um motivo, você tem motivação. Essa é uma das definições. Para McClellan, ele descobriu que as pessoas que faziam o que faziam para realizar algo, então agir pela realização, ter uma atividade para que aquilo possa construir alguma coisa, essas pessoas que têm esta motivação, elas conseguem ter bons resultados como empreendedores, como profissionais liberais, porque a própria profissão está dentro do ato de realizar alguma coisa. Outro drive, outra coluna motivacional, McClellan descobriu, que é a questão do poder. E tem pessoas que realmente se realizam quando estão, por exemplo, professor tem essa matriz aí do poder, esse drive, porque o poder de ajudar outros, de influenciar outros, de fazer com que pessoas se levantem, pessoas aprendam, pessoas se mobilizem. Alguns podem utilizar essa vertente aí para o mundo político, né, para outras esferas, mas é fato que há este drive, que é esta característica dentre aquelas pessoas que têm resultado, que têm sucesso, é também usar do poder para ajudar outros a fazerem elas se realizarem. Além deste aspecto, também tem uma outra característica que o David McClelland encontrou nas pessoas que têm sucesso. São as pessoas que têm planejamento. Elas não agem por agir. Como diz num bom nordestinês, fulano está fazendo as coisas como? Não, ele está fazendo na doida. Aí, coitada da doida que só sobra para ela. É uma maneira de você falar para as pessoas que não planejam. Isso é bem típico do latino-americano. Nós temos isso de maneira bem espontânea. Vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Vamos fazer uma casa? Vamos. Como? Já estou fazendo, já fiz o alicerce. Mas cadê o projeto da casa? Não, já sei. Aqui é um quarto, aqui vai ser a sala, aqui vai ser outro quarto, ali uma mini sala, banheira acolá, tal. Aí faz. Quando termina, rapaz, esqueci que, na verdade, vai precisar de um outro quarto, porque nasceu aí tem um menino, tem a menina, em algum momento tem que ter um quarto para cada um. E agora? Agora vamos derrubar a parede aqui para fazer o quarto. Rapaz, eu esqueci de outra coisa. Eu já tinha dito que eu ia ter uma bodeguinha, rapaz. E aí a bodeguinha, meu comércio, vai ser onde? Vai ter que ser aqui em casa, eu não tenho outro lugar. Aí derruba a parede de novo. Isso é bem característico do latino-americano. Ele vai fazendo as coisas e vai fazendo e ele não planeja. Ele não planeja os filhos, quantos filhos vai ter. Ele não planeja a carreira profissional dele. Ele vai levando ao vento que direcione. Os relacionamentos, ele não planeja, ele não pensa, ele não senta com o cônjuge para montar uma estratégia, para repensar como é que vai ser a vida dele daqui a 10, 20, 30, 40, como é que vai ser a aposentadoria. A maioria do brasileiro não pensa na aposentadoria. Ele deixa que o governo, o INSS, que estabeleça como é que vai ser. E aí, quando ele chega lá e que ele pensa, rapaz, eu não planejei. Agora que eu descobri que esse negócio aqui, o que eu vou receber na aposentadoria, não é o que eu recebo hoje enquanto estou produtivo. E agora? Agora? Você passou 40 anos e não pensou. É típico do brasileiro, ele não pensa, ele não planeja. O brasileiro e latino-americano, de uma certa forma, na forma mais abrangente. Não programa profissão, não programa família, cônjuge, a empresa, o trabalho, a profissão, a velhice. E vai vivendo a vida, como diz o cancioneiro popular. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Por esta característica, muitos foram levados para as drogas, outros para a prostituição, outros para crises, dependência química, dependência... E aí vai.
confusão, uma saúde destruída, porque não parou para pensar. David McClelland descobriu isso lá em 1950, que os empreendedores e os profissionais e os atletas de sucesso, esses três grupos, empreendedores, empresários, profissionais ali, os autônomos e atletas, eles fazem uma coisa, é planejar. Eles conseguem parar e fazer uma projeção. Mas você talvez diga assim, que é a resposta que o latino-americano diz, mas quem é que garante que vai ser o que eu estou planejando? Não tenho certeza se isso vai acontecer do jeito que eu estou planejando, então eu não vou planejar não. Ah, tá. Então não planejar porque você não sabe como é que vai ser é a resposta mais adequada para você não fazer nada, porque você não sabe o que vai acontecer. É verdade, e eu não tiro a sua razão de que você não tem controle sobre o seu futuro. Você não sabe se vai estar vivo nem amanhã, ok? A pergunta não deveria ser essa, a pergunta é, e se eu estiver vivo amanhã? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Ah, eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui a 10 anos. Eu não tenho como garantir que eu vou estar vivo. É verdade, mas e se você estiver vivo, como é que vai ser? Então, vale aí você parar um pouquinho e refletir. O Salomão, um grande sábio, já nos ensinava que o planejar é do homem. Está lá no livro de Provérbios. O agir, o caminhar, aí Deus faz. Mas o planejar é do homem. Cabe a mim, cabe a você estabelecer onde você quer chegar, onde você pretende estar. Então aqui eu já falei de 3 itens fundamentais para você que pretende empreender, ter um escritório, ser profissional liberal ou ser um intraempreendedor, ou você que pretende preparar os seus filhos para um dia assumirem a sua empresa. Processo sucessório. Porque se você só tem herdeiros, quem só tem filhos herdeiros vai torrar tudo. Porque ele só herda. E quem herda não fez nada por aquilo. Mas quem está em um processo de sucessão, aí é outra história. Você tem que treinar o sucessor, tem que educar, tem que capacitar. E um dos caminhos eu quero aqui sugerir que você use conhecimentos clássicos que já comprovaram que funcionam. Esses 3 itens que David McClelland trouxe para nós, vale a pena. Realização, poder para influenciar outros positivamente, planejamento. E o 4º item, eu agrego aqui de um autor chamado Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração nazista, de 3 campos de concentração. Alguns autores falam que ele teve também um 4º campo. E ele desenvolveu a logoterapia, que se tornou a 3ª escola de psicoterapia de Viena. Tem 3 famosas, a psicanálise de Freud, tem também a psicologia de Adler e a logoterapia do Viktor Frankl. Adler e Viktor Frankl moraram na mesma rua, inclusive. E o Freud, autor da primeira escola, a psicanálise, o Viktor Frankl também o conhecia, foi inclusive aluno dele. Depois as suas escolas distintas seguiram caminhos diferentes. Mas Viktor Frankl, inclusive esteve no Brasil em 1984, porque depois quando a guerra se encerrou, ele foi liberto lá do campo de concentração que ele estava preso, e ele depois voltou a assumir o hospital de psiquiatria de Viena, de um grupo judeu, os Rothschilds, e passou muitos anos até se aposentar, e ele desenvolveu a sua teoria chamada logoterapia, que coloca no centro da discussão o propósito, o sentido de existir. Esse foi o tema principal de toda a sua pesquisa. Quem tem um porquê, e aí ele parafraseava o Nietzsche, é capaz de qualquer como. O seu e o meu grande desafio é encontrar o porquê. Por que eu faço esse programa? Por que eu saio todos os dias para trabalhar? Por que eu casei? Por que eu tenho filhos? Por quê? Por que eu vou fazer a viagem que eu vou ter que fazer a viagem? Responder este porquê trará para você estabilidade emocional, mental, física, espiritual, social, e aí eu poderia ficar falando de várias outras esferas. Porque você agora entende por que você faz o que você faz. A maioria da população não sabe o porquê que faz o que faz.
A maioria dos funcionários não sabem. A maioria não sabem. E os empresários acabam não ajudando. Os RHs também não ajudam. Muitos filhos não sabem o que vão fazer com a herança que vai receber dos pais. Alguns sabem, vão torrar aquilo. Porque aí não precisa nem saber. É só continuar consumindo. Porque nós já fomos aí doutrinados a sermos consumistas vorazes. Inclusive, alguns já são até dependentes quimicamente, neurologicamente, do consumo. Porque o estímulo é bizarro, né? Mas não se prepararam para ter uma profissão, não estão se preparando para terminar uma graduação. Eu estou na universidade e vejo um monte de estudante que não sabe o que está fazendo lá. Ele sabe que vai fazer uma profissão, mas vai fazer o que depois? Não sabem. A grande maioria vai entrar só na fila do desemprego. Saber ter uma resposta para o porquê é fundamental. Então, o quarto elemento que eu trago aqui dentro dessa abordagem que Viktor Frankl traz para nós é a compreensão do propósito, do porquê. Falo aqui agora, aproveito, já trouxe inclusive aqui no programa esse autor, alguns livros dele, que inclusive o livro dele é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Descubra o seu porquê. Monte uma empresa baseada no porquê. Inclusive, ele é uma das pessoas... Ele ficou conhecido por causa de um vídeo que ele gravou, lá um TED, onde ele mostra o Círculo Dourado, que é um modelo de negócio que concorre lá com o Canvas. E o Círculo Dourado são 3 ciclos, onde justamente ele responde esta pergunta. O ciclo interno é o porquê, o intermediário é o como, e o último é o quê? É o que você faz. Eu entrego essa xícara. Se eu apenas oferecer essa xícara para você, você vai talvez só entender o que eu estou te falando. Mas se eu explicar por que você tem que adquirir essa xícara, eu entro em um nível diferente de negócio, que o exemplo clássico do Círculo Dourado é a Apple. A Apple não vende o que a Apple vende. O celular é o que você recebe? Não. O porquê que você tem um celular da Apple, já percebeu? Que quem compra celular da Apple, não são todos, mas a grande maioria não é cliente, é fã. Vai falar mal de um iPhone perto de um usuário desses aí que são bem... E ele nem é essas coisas todas. Eu tenho um e eu sei, não é essas coisas todas que se divulga. Ele trava também. Mac também trava. Mas o storytelling criado em volta da marca explica o porquê. Então você cria nichos, você cria uma categoria. E as pessoas querem fazer parte deste grupo. Não é o aparelho em si, é o porquê. Se nós entendermos isso para produtos, para marketing, para empresas, para negócio, para sucessão, para casamentos, educação de filho, sua profissão, seja a profissão que você tenha. Por que eu faço o que eu faço? Muda tudo. Você sai de casa e a resposta é diferente. Deixa eu dar um exemplo desses clássicos de sala de aula. Na década de 60, John Kennedy estava visitando as instalações da NASA naquela corrida, né, frenética de tentar levar um homem à Lua, aquela coisa toda, que até hoje é um grande envolto de muitas discussões. Mas vamos lá. Na final da década de 60, ele vai visitar as instalações da NASA e ele chega lá e começa a conversar, que ele era bem sociável. E aí ele vê lá um cara, uma pessoa da limpeza, né? Trabalhando lá. E aí, tudo bom, fulano de tal? Você faz o que aqui? Esperando que ele respondesse, eu sou ASG, eu sou o segurança, eu sou qualquer função que tinha lá dentro da empresa. E a pessoa, ele pergunta, você faz o que aqui? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você faz? Ele diz, rapaz, o que é que eu estou fazendo? Eu estou ajudando o homem a ir à Lua. Olha que resposta. Essa resposta está totalmente alinhada ao modelo de negócio Círculo Dourado, onde ele responde o porquê que ele está lá e não o que ele faz lá. O que você faz? Por exemplo, esse podcast, se alguém perguntar o que você está fazendo aqui, há uma resposta que é, eu faço entrevistas, entrego conteúdo, conecto pessoas. Isso é o quê? O porquê
é totalmente diferente. O porquê tem a ver com transformar pessoas através da inovação para que ela cumpra o seu propósito de vida. Seja como cabeleireira, como dono de uma empresa como Petrobras, seja como um psicólogo, seja como for. Ela transforma vidas através do empreendedorismo, usando inovação. Por que você está aqui? Para transformar vidas. E você? Qual é o porquê que está por trás aí? O John Kennedy escuta uma resposta profunda, que o SG poderia ter dito. Eu limpo aqui, ó. Essa mesma história é contada com quem estava fazendo o Empire State, nos Estados Unidos, aquele prédio enorme que ainda está de pé. Os terroristas não quiseram atacá-lo. Atacaram as Torres Gêmeas, né? Mas o Empire State é bem conhecido porque aquele prédio que o King Kong lá, os filmes, sempre os Hollywood, sempre ele acaba aparecendo lá em Nova York. E perguntaram ao pedreiro, o que é que você está fazendo, pedreiro? Eu estou construindo aqui uma parede. Foram do outro lado e perguntaram, e você, o que é que você está fazendo, pedreiro? Ele disse, eu estou construindo o maior prédio do planeta. Ambos fazem coisas semelhantes, mas os motivos são diferentes. É descobrindo o motivo, é descobrindo o sentido, é descobrindo a causa, descobrindo o propósito, que faz com que você dê valor e sentido ao seu trabalho. Culpar o seu emprego que você não é feliz porque você não ganha bem é uma resposta vazia, rasa, e ela nunca responderá. Porque se você ganhar mais, se você não tiver propósito, você vai gastar mais. Não, se eu ganhasse, você vai gastar mais. A maioria dos endividados não são só as pessoas de classe baixa, classe média, classe alta, a galera também se endivida, porque é comportamento. Já tem gente que ganhou o prêmio Nobel provando isso. Consumir é um ato emocional. Quanto mais você consome, mais consumir você quer. Voltando então para o nosso tópico inicial. As causas que fazem você entender as motivações humanas, tem vários estudos, e aqui eu trouxe o de David McClelland, de 3 itens, e eu subi nos ombros de Viktor Frankl para colocar um 4º item. Me parece que eles são fundamentais. Ter um propósito. Primeiro, poder, não necessariamente na mesma ordem, né? Tem a questão de você buscar poder, influenciar pessoas. O planejamento, pessoas têm planejamento para poder chegar em alguns patamares que elas desejam e realizar algo, fazer algo. E o 5º, fazer tudo isso com poder, com planejamento, mas com propósito. Ter algo a mais. Eu queria hoje trazer essa palavra, pense sobre isso, reflita sobre esses tópicos, faça sua anamnese aí, faça um diagnóstico, percebem como que você está fazendo o que você faz hoje. Desculpe. Você faz com propósito? Você já descobriu o propósito da sua existência? O propósito do seu trabalho? Se o propósito da sua existência está muito filosófico e amplo, você descobrir, começa a descobrir o propósito do que você faz todo dia. O propósito do seu casamento, se você é casado, ou da faculdade que você está fazendo, ou do ensino médio que você esteja fazendo, ou da empresa que você está criando agora. Independente do que você faz, do poder que você tem, do planejamento que você desenvolve, descubra o 4º elemento, né? O porquê. Depois comenta aí. Você pode entrar no nosso Instagram, Sertão.inovador, ou mesmo no TikTok ou no YouTube. Comenta pra gente. Comenta para nós entendermos. Nós, inclusive, podemos fazer programas mais sobre isso e te ajudar nesse sentido. Porque faz parte, inclusive, do porquê que nós estamos aqui. Fechou? Curtinho, né? Fizemos hoje um programa bem rápido, mas é para você pensar, para você refletir. Forte abraço, fica com Deus, até uma próxima edição.